Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar início aí a mais uma aula de matemática que tem como título o capítulo 6, probabilidade, operações e proporcionalidade. Bom, para dar início à nossa aula de hoje, a gente faz a retomada do conteúdo com a correção das atividades que foi passada na aula anterior, da apostila, página 40 e 41, e do caderno de atividades, páginas 42 e 43, certo? Dando início aí, a primeira questão do lápis na mão, diz assim: uma possibilidade de organização dos dados é fazer a relação da idade com o número de livros lidos nos últimos 3 meses. Letra A. Separem as fichas da coleta de dados pelas faixas de idade sugeridas na tabela abaixo. Façam a contagem e anotem o resultado final. Gente, aí vocês iriam fazer de acordo com a pesquisa que vocês iriam realizar, em casa, com algum familiar de vocês. E aí vocês iam preenchendo a tabela de acordo com as informações que vocês tiveram, tá bom? Então, aí era uma resposta pessoal, Essa questão todinha, ela vai ser dessa forma. Infelizmente, a gente não tá junto, para fazer essa partilha, mas vocês mandam no privado para mim, mandaram no privado e eu sempre estou olhando direitinho. Qual faixa de idade tem o maior número de leitores que leram 3 livros ou mais? Então, na sua pesquisa, pessoal, a resposta, vocês vão considerar a soma das 2 últimas colunas em cada faixa etária, tá certo? Qual faixa de idade tem o maior número de pessoas que não leram nenhum livro? E aí? Essa também é uma resposta pessoal, só vocês é que vão poder dizer depois da pesquisa realizada, Na letra B, é possível mostrar os dados da tabela no gráfico pintando um quadrinho para cada pessoa. Use as cores indicadas na primeira linha. Dê um título para o seu gráfico. Então, tá aí o gráfico. Vocês iriam utilizar essas cores que tá aí para cada quadradinho, O azul, laranja, o azul mais claro, o verde, e o vermelho. Vocês iriam dar um título para esse gráfico e cada quadrinho vai representar uma pessoa, certo? Então, que não leram nenhum livro, 0 livros. Quantas pessoas? Aí você ia pintar os quadrinhos. Que leram apenas um livro. Quantas pessoas você ia pintar? Certo? Menos de 10 anos, de 10 anos a 14 anos, de acordo com a pesquisa que vocês fizeram, tá bom? Dando continuidade, nós temos aí a questão 2, onde diz assim: outra possibilidade de organizar os dados obtidos é relacionar o sexo dos participantes, ou seja, masculino ou feminino, com o tempo diário gasto por leitura. Então, outra maneira de você organizar, ali foi por idade, É pelo sexo, masculino e feminino. Quantos leem do sexo masculino, leem mais de um livro? E aí vocês iriam elaborar, aí, na letra A, elabore uma tabela em seu caderno para mostrar essa relação. Então, você ia fazer uma tabela e mostrar, agora só com masculino e feminino. Na letra B, escreva um texto apresentando os resultados dessa tabela. Depois que você fez a tabela, você conta no texto quais foram os resultados que você obteve. Tá bom? Na terceira, diz assim: e então, a pesquisa que a turma fez deu resultado parecido com a pesquisa nacional? Já que a gente não pode saber da turma, Vocês poderiam comparar de vocês com a nacional, a que tem lá no texto, na apostila. E aí, são parecidas? Os resultados deram parecidos? Aí também uma resposta pessoal, Vocês iriam colocar se sim ou não. Na quarta questão diz assim: a turma do 5º ano de uma escola também fez essa pesquisa. Leia o texto que Vicente, aluno dessa escola, escreveu sobre um gráfico que seus colegas e ele fizeram. Então, ele fez o texto dizendo assim:
A nossa pesquisa mostrou que as pessoas que têm mais escolaridade leem mais tempo por dia. Na nossa pesquisa, não tinha nenhuma pessoa sem escolaridade. A maior parte das pessoas que têm apenas o ensino fundamental lê menos de meia hora por dia ou não lê. Entre as que terminaram o ensino médio, mais da metade lê entre meia hora e uma hora por dia. Entre as que completaram o ensino superior, apenas 2 leem menos de meia hora por dia. As outras 15 leem mais de uma hora por dia. Então, de acordo aqui com o texto dele, a gente vai agora responder algumas perguntas, não é isso? Então, na letra A dizia assim: quantas pessoas com ensino superior completo a turma de Vicente entrevistou? Então, dá para a gente saber lá no texto. Então, foram 17 pessoas. Por quê? O texto cita 2 pessoas que leem menos de meia hora por dia e as outras 15 pessoas leem mais de uma hora. Então, 2 mais 15 igual a 17. Então, são 17 pessoas. Na letra B diz assim: qual desses gráficos pode representar as pessoas que têm apenas o ensino fundamental? Marque-o com um X e justifique sua resposta. Então, quais desse gráfico pode representar as pessoas que têm apenas o ensino fundamental? Então, gente, a gente pode representar aí no primeiro, no segundo ou no terceiro gráfico? No terceiro gráfico, né? Por quê? Então, ó, a referente a menos de... O gráfico marcado é o único que tem mais da metade do total na coluna referente a menos de meia hora, certo? O primeiro gráfico mostra a metade, né, nessa coluna. E o segundo mostra menos do que a metade. Então, o único que a gente pode marcar é o terceiro gráfico, tá bom? Então, marcar aí o xizinho no terceiro gráfico. Na questão 10, diz assim: a turma de Pedro fez uma pesquisa com os alunos de uma escola sobre o meio de locomoção utilizado para ir de casa até a escola. Leia o texto que Pedro escreveu sobre o resultado dessa pesquisa. Então, diz assim: a pesquisa realizada com os alunos da escola mostrou que mais da metade dos alunos dos segundos anos usam ônibus escolar para ir de casa até a escola, e que a maior parte dos alunos dos quartos anos vem a pé para a escola. Essa pesquisa mostrou também que apenas 10 alunos dos quintos anos usam a bicicleta como meio de se locomoverem de casa até a escola, e que a quantidade de alunos dos terceiros anos que vêm de ônibus escolar é igual à quantidade de alunos dos terceiros anos que vêm a pé. Então, de acordo com esse texto, nós vamos agora responder algumas perguntas. Na letra A diz assim: quais turmas dessa escola participaram dessa pesquisa? Então, quais foram as turmas que eu acabei de ler no texto? Então, vocês iriam colocar os segundos, terceiros, quartos e quintos anos. É isso? Na letra B diz assim: marque X na alternativa, cujo gráfico pode representar as informações descritas no texto apenas na turma dos terceiros anos. Qual desses 3 gráficos? Então, a gente vai marcar o primeiro gráfico aí, tá certo? Que é de acordo com o terceiro ano, a turma dos terceiros anos. Questão 11 diz assim: vamos pesquisar? Letra A. Reúna-se a 3 colegas, escolham um assunto do interesse de todos para pesquisar e escrevam a pergunta que será feita. Infelizmente, vocês não podiam fazer com um colega, né? Iriam fazer em casa com a ajuda de alguém da família, né? Então, é uma resposta pessoal, vocês iam criar uma pergunta, né? De acordo com essa pergunta, aí nós vamos para a letra B. Em seguida, realizem a pesquisa e registre os resultados obtidos na tabela a seguir. Então, de acordo com essa pergunta aí, você ia entrevistar as pessoas
e colocar os resultados obtidos aí na tabela, tá bom? Na letra C, represente o resultado da pesquisa em um gráfico de colunas. Então, de acordo com a sua pesquisa, com a tabela que você fez sobre a sua pesquisa, você iria colocar o título aí, certo? E nessa malha quadriculada, vocês iam criar, né, o seu gráfico de colunas, de acordo com a pesquisa que vocês realizaram, tá bom? Bom, gente, então aqui a gente encerra, né, a nossa correção da atividade da aula anterior e também encerra o capítulo 5, é isso? E vamos já início ao capítulo 6, que tem como tema aí probabilidade, operações e proporcionalidade. Então, neste capítulo, você vai conhecer um pouco mais sobre probabilidades e aprender um jogo que usa calculadora e cálculo mental. Depois, vai aprender regras para resolver expressões numéricas. Por fim, vai ampliar, reduzir e deformar figuras. Então, esse vai ser o conteúdo trabalhado no capítulo 6, certo? Para dar início à nossa aula, então, eu queria que vocês prestassem atenção nessa imagem dessa página, certo? O que é essa imagem? Então, na imagem aí tem um parque de diversões, né? E agora a gente vai dar início ao nosso assunto, que vamos começar com probabilidade, tá bom? João foi com os pais conhecer um parque de diversões, é isso? Que chegou à sua cidade. Ao ver uma barraca que dava bichos de pelúcia como prêmio em um jogo de dados, João ficou interessado. Veja o anúncio que havia na barraca. Então, a imagem aí é de um parque de diversões, né? E o menino João aí, né, viu um jogo no qual ele ficou interessado e se aproximou, né, para ver os prêmios, né, que tinha lá. É isso? Então, lá no jogo dizia o seguinte: jogo de dados. Aqui você ganha sempre. Some os pontos dos dados e confira os prêmios que você pode ganhar. Então, na primeira prateleira, aí nós temos alguns bichinhos de pelúcia, né? Onde, para que você ganhe um desses bichinhos da primeira parte, você tem que tirar entre 2 pontos e 12 pontos, certo? Você tem que tirar 2 pontos e 12 pontos. Na segunda prateleira, você tem que tirar ou 3 pontos e 11 pontos. Na terceira, 4 pontos e 10 pontos. Na quarta, 5 pontos e 9 pontos. E na última, 6 pontos e 8 pontos. Certo? Então, ele diz, com 7 pontos, recomece o jogo lançando os 2 dados. Então, ele ficou olhando aí a prateleira e já querendo um animalzinho aí, né? Um bichinho de pelúcia, que foi o gatinho. Não é isso? Então, vamos aqui para a seção Diga aí. Você já foi a um parque de diversões? Com certeza vocês já foram a um parque, né? Já brincou em uma barraca como essa? Pode até não ser como essa, mas parecida, não é isso? Por que será que os prêmios variam de tamanho conforme a pontuação obtida? A gente percebe que os prêmios aí eles vão diminuindo de tamanho. Olha a diferença da primeira prateleira para a última prateleira, não é isso? Então, na última pergunta diz assim: João quer muito ganhar o gatinho. Será que ele vai poder escolher? Gente, dando uma olhadinha aí nos dados, a soma que tem que somar os 2 dados. Qual foi a soma obtida por João? Então, ó, João obteve 5 pontos. Ele vai poder receber o gatinho? Não. Por quê? Pois obteve 5 pontos e terá de escolher um bichinho da segunda, né? Entre 3 pontos e 11 pontos. Não é isso? Por quê? Porque da primeira ele não vai poder escolher, porque ele não obteve 5 pontos, né? E terá de escolher um bichinho da segunda, pois ele só obteve 5 pontos e terá de escolher um bichinho da segunda. Não é isso? Então, da segunda prateleira, contando de baixo para cima, certo, gente? Então, tem aí, ó, 5 pontos e 9 pontos. Ele só vai poder escolher um bichinho de pelúcia dessa prateleira.
não a de cima, como o gatinho que ele queria, o maior, né? Então, ele diz ainda, lá embaixo, aí a outra pergunta, vamos entender direitinho essa variação no tamanho dos prêmios? E aí? Seguindo pistas. Aqui, eu vou resolver essa questão para vocês, tá certo? E em seguida, vocês vão dar continuidade à resolução. Então, diz assim, complete no quadro a seguir todas as adições possíveis usando os pontos das faces superiores de dois dados comuns. Então, nós temos aí dois dados e temos uma tabela para completar. Eu completei a minha tabela, você dá uma pausazinha no vídeo e completa também a sua tabela. Bem fácil aí, tá bom? Depois de completar a tabela, tem algumas perguntas. Na letra A diz assim, quantas adições são? Então, se eu multiplicar aí, ó, são 6 linhas e 6 colunas. 6 vezes 6 dá 36 adições. Ou você poderia somar da maneira que vocês quisessem aí, certo? São 36 adições. Na letra B diz assim, quantas somas diferentes aparecem no quadro? E aí, quantas somas diferentes? Aparecem 11 somas diferentes. O que é soma? Soma é o resultado da adição, é isso? Tenho certeza que vocês já sabiam. Na letra C, quantas vezes cada soma aparece? Conte no quadro acima e anote na tabela a seguir. Então, eu coloquei já essa informação para vocês, onde o 2 aparece uma vez, o 3 aparece 2 vezes, o 4, 3 vezes, o 5, 4 vezes, o 6, 5 vezes, o 7, 6 vezes, o 8, 5 vezes, o 9, 4 vezes, o 10, 3 vezes, o 11, 2 vezes e o 12, uma vez, certo? Então, dá uma pausazinha no vídeo e já está resolvida aí para vocês, tá bom? Só confira aí direitinho. Na letra D, como é a sequência de números que se formou na segunda linha da tabela? Essa vocês vão só responder, vou deixar vocês responderem, tá bom? Não é para copiar. Na letra E, quantas vezes aparece a soma 2 e a soma 12? Então, cada soma, 2 e 12, aparece uma vez. Na letra F, qual é a chance de João poder escolher o gatinho? Então, a chance é de 2 em 36, né? Ele pode tirar dois números lá e ganhar o gatinho, né? E o total é 36. Escreva essa chance em forma de fração. Então, a gente vai escrever 2 36avos. É isso? Na letra G, escreva em forma de fração a chance de João poder escolher o golfinho. Então, 6 36. A chance é de 6 em 36, porque são 3 adições em que a soma é 4 e 3 em que a soma é 10, de acordo com a tabelazinha lá que a gente fez, tá bom? No primeiro pontinho aí, né, dessa página, diz assim, comparando o tamanho dos bichinhos, qual é o maior, o gato ou o golfinho? Então, com certeza é o gato, né? A chance de ganhar o golfinho é maior ou menor do que a de ganhar o gato? Então, a chance de ganhar o golfinho é maior do que a chance de ganhar o gato. E na letra H, diz assim, complete a frase com maior ou menor. Então, ele diz assim, ó, quanto maior, menor é a chance de ganhar. Quanto maior for o bichinho, menor é a chance de ganhar. Não é isso? Quanto menor for o bichinho, maior é a chance de ganhar ele. Entenderam? Pelo tamanho. Se ele é maior, a chance de você ganhar ele é menor. Se o bichinho é menor, a chance de você ganhar ele é maior. Tá certo? Então, gente, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje, né? Encerramos aí. Não encerramos o conteúdo, só paramos para que vocês possam resolver mais algumas questões sobre probabilidades. É um assunto que a gente já trabalhou, certo? Sobre chances, né? Sobre possibilidades.
e eu tenho certeza que vocês não vão sentir tanta dificuldade, tá bom? É um assunto que já foi trabalhado. Então, eu vou deixar aí a agenda de vocês, vai ser da apostila, as páginas 45, 46 e 47, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode me procurar no privado, que eu vou estar à disposição de vocês para ajudar, tá bom? Então, obrigada pela atenção de vocês, bons estudos e sim, lembrando, não esquecer de, ao terminar suas atividades, tirar foto e manda para mim no privado, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula.